Paz do Senhor. Vamos entrar em 1 Samuel capítulo 26. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez firmes na promessa do Senhor e pela segunda vez aqui em 1 Samuel capítulo 26, Davi poupa outra vez a vida de Davi. Eu quero estar aqui deixando assim 2 versículos que chamaram a atenção, porque olha para você ver, Davi ficou sabendo que o Saul voltou a persegui-lo. E sempre tinha alguém da tribo de Judá, né? A primeira vez foi um fofoqueiro da tribo de Judá que falou onde Davi estava, e dessa vez não foi diferente. Sempre querendo ganhar vantagens do rei, também alguém falou com o rei Saul que Davi estava ali e que dava para ele pegar ele no deserto. E aí a ira volta toda de novo, né? Eles vieram, pois Davi e Abissai de noite ao povo, eis que Saul estava deitado, que voltou a perseguir, né? Dormindo dentro do lugar dos carros, e sua lança estava pregada na terra, e da sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Deus colocou um sono profundíssimo neles, que Davi, ele foi lá e pegou a lança dele e a bilha dele, e mais uma vez ele teve a oportunidade de matar, né, a Saul, e não matou a Saul. E disse Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que eu morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está a sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Pegou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E não houve ninguém que ouvisse, porque Deus colocou um sono profundo. Davi teve mais uma oportunidade de matá-lo. Davi gritou ao povo e a Abner, que era um grande guerreiro, filho de Né, dizendo: não responderá Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que gritas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão, e que há em Israel como tu? Pois varão, e quem há em Israel como tu? Pois você não guardou o teu rei pois não guardaste tu o rei, teu senhor, porque um do povo veio para destruir o rei, o teu senhor. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz, ó rei, meu senhor. Aqui vocês podem observar que ele já não chama ele de pai, porque não dava para acreditar nele. Disse mais: por que persegue o meu senhor, ó meu senhor, assim o seu servo? Pois o que eu fiz? Que maldade se acha em minhas mãos? Davi estava triste, né? Que Davi gostava dele. Ouve, pois, agora, te rogo, rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor se incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos, se são cheiro dos homens,
Malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai e sirva a outros deuses. Ele falou assim: eu não vou servir a outros deuses, né? Aí Saul fala assim aqui no verso 21: pequei, pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e diz: eis aqui a lança do rei, passa cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor tinha dado hoje a sua lança e a sua lealdade, pois o Senhor tinha dado hoje na minha mão, porém não quis eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor, mas tinha perdido a unção do Espírito Santo de Deus. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, e de outra tanta estima seja a minha vida aos seus olhos, Senhor, que ele me livre de toda tribulação. Então Saul de novo falou: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi já não acreditava mais na palavra de Saul, né? E aqui no capítulo 26, quando fala de Abissai, no verso 26:6, é o filho de Zeruia, irmão de Davi. Tornou-se um dos grandes generais de Davi. E aqui no capítulo 26, do 9 ao 25, está nos dizendo o seguinte. Deixa eu entrar aqui para estar falando com vocês. Do 9 ao 25, o que está dizendo aqui? Olha, eu já tinha até olhado. Do 9 ao 26. Quando fala assim, tá mandando respeitar ao que nós aprendemos aqui, né? Respeitar as autoridades designadas por Deus, mas não dê mais honras a elas do que a Deus ou a palavra. Acima de tudo, Deus deve ser honrado acima de qualquer autoridade, mas devemos respeitar as autoridades. Sabia que se você fizer isso, pode estar praticando idolatria se você colocar as autoridades acima de Deus? Seja leal com os líderes apontados por Deus, a fim de ganhar a sua confiança. Não fale contra, nem assuma uma causa contra líderes ordenados por Deus, mesmo que pareçam estar errados. Deixe que Deus os julgue. Interceda por eles. Cada um de nós deve responder a Deus por suas ações, né? Conforme 9:25. E aqui, gente, também uma parte que eu quero comentar com vocês, no verso 12, né? No verso 12, quando Davi tomou a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo profundamente, pois havia caído um sono profundo. Deus que colocou esse sono. O Senhor socorre Davi e atesta a sua inocência. Confirma também a sua unção ao fazer cair sobre os seus inimigos um sono profundo. Deus peleja por nós. Aí no 26:19, quando ele fala assim, olha, cheire ele a oferta de manjares. A ideia presente no versículo é que se Deus está por trás da ira de Saul contra Davi, Saul devia oferecer um sacrifício para
apaziguar a ira de Deus. Vai e serve a outros deuses. Não que Davi passasse a adorar outros deuses, mas que por causa das ações de Saul, ele foi exilado do lugar de culto ao Senhor e forçado a viver em terras estrangeiras. Ele não podia participar de cultos ao Senhor por causa da perseguição de Davi. E isso deixava Davi muito triste e ele foi obrigado a viver no meio de estrangeiros. E aqui no 26, do 21 ao 25, aqui aparece outra situação em que Saul se mostra cheio de boas intenções, as quais nunca vai cumprir quando chama Davi de meu filho, mas Davi não chamou ele de meu pai, igual no capítulo 25. Saul voltou para o seu lugar, não significa que Saul voltou para a sua casa, mas continuou a perseguir a Davi, conforme vamos ver no capítulo 27. No entanto, Davi e Saul não se encontraram mais. Foi a última vez que eles se encontraram. Mas nós podemos ter a grande certeza que Deus peleja por nós. Deus, ele é maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. E essa pessoa, né, quando entregou novamente Davi, né, e vieram no 26 no verso 1, e vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimon? Como se diz, a pessoa foi lá fofocar para ver se ganhava moral, né? E isso é muito triste mesmo. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zif. E ali Saul acampou no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele no deserto. Então, gente, é muito bom saber que Deus peleja por nós e nada foge do controle de Deus. Davi teve mais uma oportunidade aqui de matar Saul, mas ele respeitou Saul como autoridade ungida por Deus, mesmo Saul ainda não fazendo a vontade de Deus. Oremos pelas autoridades e andemos na presença de Deus. Amém?